chegou um nível da gente ter que ficar falando isso no processo várias vezes, né? Assim, tem esse processo. Então, prisão preventiva, hoje em dia é uma coisa que é extrapolada ao extremo. Tem que falar, tem o devido processo legal, tem a presunção de inocência, coisas que na teoria não era nem pra ficar falando o tempo todo. Eu acho que eu contei para vocês um caso uma vez de um rapaz que teve um problema familiar com a esposa. A esposa saiu de casa com os filhos, levou televisão, levou computador, levou tudo. O cara chegou em casa desesperado, falou que queria se matar. E ele morava no andar de baixo, a mãe e a irmã moravam no andar de cima da casa, e ele gritando, vou me matar, minha vida não faz sentido e tal. A mãe desesperada desceu com a irmã. Quando chegaram lá, o cara tinha enfiado a cabeça dentro do fogão para inalar o gás de cozinha. A irmã conseguiu puxar, fechou o gás e tal. Ele foi pro quarto, se enrolou no edredom e tentou colocar fogo no edredom ali, com umas folhas de jornal no chão. A mãe pegou o telefone, ligou pra polícia e falou, socorro, meu filho quer botar fogo na casa. Putz. A polícia foi até o local e efetuou a prisão do cara em flagrante pelo crime de tentativa de incêndio. Meu Deus do céu. O cara foi levado pra delegacia, eu fui lá falar com o delegado, eu falei, doutor, ele pode ser solto, né, e tal. Aí o delegado, doutor, hoje eu não vou soltar ele não. Eu falei, mas por quê? Pensa comigo, eu solto ele, ele vai pra casa, toca fogo na casa, mata lá uma meia dúzia, depois vem a imprensa aqui perguntar, doutor, ele esteve aqui ontem, por que o senhor soltou ele? Então, doutor, não vou responder essa pergunta não. Eu não vou responder essa pergunta, ele vai ficar aqui hoje pra ele se acalmar e amanhã eu decido. Eu falei, então tá, pelo menos finaliza o flagrante aí pra eu poder pedir a liberdade dele. No dia seguinte eu fui pedir a liberdade, na época não havia ainda audiência de custódia, então eu fui pedir a liberdade para o juiz, para o qual foi distribuído o flagrante, e ele abriu vista para o Ministério Público automaticamente. E aí a promotora que, quando recebeu os autos do flagrante, com toda aquela narrativa, né, de que o cara queria botar fogo na casa e tudo mais, com todo aquele caldo que constava ali, a promotora opinou pela conversão do flagrante em preventiva, com base em 2 fundamentos. Primeiro fundamento, garantia da ordem pública, porque se ele fosse solto, ele conseguiria o objetivo dele de colocar fogo na casa. E o segundo fundamento era a conveniência da instrução criminal, porque se ele fosse solto, ele poderia ameaçar as testemunhas. Quem eram as testemunhas? A mãe e a irmã, que estavam naquele momento fazendo o cadastro para visitar o cara na prisão. E aí, beleza, foi pro juiz. O juiz não só ratificou os 2, como botou um terceiro. Garantia da aplicação da lei penal. Porque se ele fosse solto, ele poderia fugir do país. Da onde você tirou essa informação? Eu entrei no gabinete do juiz, assim, depois que eu li a decisão, eu não acreditei, eu entrei no gabinete, eu falei, silêncio. Aí quando eu entrei no gabinete, eu ainda fiquei olhando para um lado e para o outro, para ver se eu achava, né, o turbante, a bola de cristal, os búzios. Eu queria entender o que jogou ali. Se foi tarô, se foi búzios, qual foi? Que absurdo, cara. Qual foi o elemento que levou a crer que o sujeito ia fugir do país? Chegar para o juiz... Vossa Excelência, que porra é essa? Então, e aí, mas veja, isso hoje, com a questão da lei do abuso de autoridade e tal, ela deu uma arrefecida, mas a gente ainda encontra prisões com essa generalidade. Cabe ali. O que é a ordem pública? Né? O que é a conveniência da instituição? O cara pode destruir prova. Pode. Mas tem algum elemento concreto que aponta nesse sentido? Ele pode ameaçar a testemunha. Também pode, mas tem alguma testemunha que já relatou que foi ameaçada, que alguma coisa do gênero? Não. Então a gente está presumindo hoje uma periculosidade de certas pessoas que acabam justificando prisões. E quando a gente fala de crimes de repercussão, quando a gente fala de crimes que dão mídia, isso é muito ruim.